Antes de elevarmos nossas vozes em oração, vamos nos demorar nas promessas de Deus. O ímpio foge sem que ninguém o persiga, mas o justo é ousado como um leão. Provérbios 28:1. Esse versículo é um dos meus favoritos há muito tempo. Sempre que me vi tomado pelo medo e precisando de coragem, essas palavras vinham à minha mente e ainda vêm. Mas há muitos momentos nos quais, ao olhar para trás, eu reconheço que não respondi com ousadia. Recuei com medo. Fiquei em silêncio quando deveria ter falado. E não sou o único. Todos nós precisamos de coragem, a coragem que vem de Deus. Por isso, deixa eu te fazer uma pergunta que me foi feita há pouco tempo e que me desafiou profundamente. Você quer viver e falar de forma mais ousada por Jesus Cristo? Com que intensidade você quer isso? O suficiente para pedir, buscar e bater até que Deus responda? O suficiente para correr riscos que empurrem a sua timidez para longe? Ou, se formos honestos, preferiríamos continuar apenas desejando ser mais corajosos, admirando pessoas corajosas, nos inspirando em biografias de pessoas corajosas, conversando com amigos sobre nossas lutas com o medo? Tudo isso enquanto permanecemos onde nos sentimos seguros e confortáveis, deixando o medo sem ser confrontado? Nossa carne prefere a segunda opção, com uma descrição mais bonita, claro. Mas o Espírito diz: se quiser caminhar comigo, escolha a primeira. Eu quero ser mais corajoso, e Deus quer que sejamos ousados como leões. O inimigo, por outro lado, quer que sejamos tímidos, que deixemos o medo sem desafio. Essa é a batalha que enfrentamos. Em Gálatas lemos: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, pois estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Gálatas 5:16-18. Nessa batalha não existe empate. Um lado sempre prevalece. Por isso vamos escolher certo e ser guiados pelo Espírito, porque somos filhos e filhas de Deus. Se formos sérios nessa escolha, Deus nos concederá o que pedimos e nos capacitará a caminhar na ousadia, desafiando o medo que nos mantém presos. Quando se trata de coragem, precisamos entender que, no sentido bíblico, ela não é uma questão de personalidade. Uma pessoa calma, introvertida e de fala mansa pode ser corajosa no momento exato em que uma pessoa geralmente extrovertida e ousada recua com medo. Coragem é agir pelo poder do Espírito Santo a partir de uma convicção urgente diante de alguma ameaça. Essa frase contém os 3 ingredientes da coragem bíblica: convicção pelo poder do Espírito, coragem propriamente dita e senso de urgência. Se um desses ingredientes estiver faltando, não agiremos com ousadia. Sem convicção suficiente de que algo precisa ser dito ou feito, sobre o que seria a coragem. Sem coragem suficiente, nossa convicção não tem fibra para enfrentar a oposição. E sem um senso de urgência suficiente, nos falta o fogo sob os pés para nos mover. Pessoas sem fervor, com medo ou indiferentes, por definição, não são corajosas. Mas se você reconhece deficiências em alguma dessas áreas, não perca a esperança. A Bíblia nos dá razões para crer na transformação e nenhuma razão para continuar vivendo num medo paralisante. Segundo o eterno propósito que realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, em quem temos ousadia e acesso com confiança por meio da fé nele. Efésios 3:11-12. No livro de Atos, lemos sobre a igreja primitiva e como o Espírito Santo os encheu de coragem. Durante o tempo de Jesus na terra, eles eram homens medrosos e tímidos. Quando Jesus foi preso, fugiram com medo, e Pedro negou conhecê-lo 3 vezes. Mas tudo mudou depois que Jesus ascendeu ao Pai e os apóstolos foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pedro e João,
que antes estavam paralisados pelo medo, saíram pregando o evangelho para todos ouvirem. Isso logo os levou à prisão, exatamente o que antes os aterrorizava, e sua coragem assombrou as autoridades judaicas. Vendo a ousadia de Pedro e de João, e tendo em conta que eram homens sem instrução e do povo, admiravam-se e reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Atos 4:13. Esse é o tipo de coragem que Deus quer que tenhamos. Mas não conseguimos produzi-la por conta própria. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Se você luta com a ousadia, ore por ela. A igreja primitiva sabia disso. Mesmo depois de Pentecostes, nem sempre se sentiam corajosos. Em Atos 4, quando os discípulos voltaram das autoridades assustadas, contaram à igreja as ameaças que receberam. Todos entenderam o que estava implícito: perseguição e possível execução. Então fugiram e se esconderam? Não, oraram por coragem. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estenderes a mão para curar, e para que sinais e prodígios sejam feitos em nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, o lugar em que estavam reunidos estremeceu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Atos 4, 29, 31. Em resposta à oração, o medo desapareceu. Eles receberam um novo derramar do Espírito Santo e a coragem renovada para continuar falando. A coragem não é permanente nem garantida. Precisamos continuar pedindo por ela sempre que precisarmos. É isso que o Senhor deseja para nós, que caminhemos na ousadia quando precisarmos dela. Vamos nos manter em sintonia com o Espírito Santo e pedir a sua ajuda quando precisarmos. Nos momentos de medo, quando a tentação é recuar, vamos enfrentar nossos medos com a ajuda do Espírito Santo. Porque, como Provérbios 28 declara, o justo é ousado como um leão. Agora vamos orar. Pai do céu, viemos diante de Ti com corações abertos, desejando viver plenamente no chamado que colocaste sobre nossas vidas. Senhor, Tu conheces cada medo que nos prendeu, cada hesitação que silenciou nossas palavras e cada momento em que o conforto pareceu mais fácil do que a coragem. Mas Tu também conheces o desejo profundo que existe em nós, de viver com força, com fé e com santa ousadia. Senhor, pedimos que nos transformes em pessoas que não recuam mais quando os desafios surgem. Substitui a hesitação por confiança, a dúvida por fé e a timidez por coragem guiada pelo Espírito. Ajuda-nos a dar um passo à frente quando nossa carne quer recuar, que nossas palavras carreguem verdade e graça e que nossas ações reflitam o poder do Teu Espírito em nós. Espírito Santo, acende em nós a convicção, dá-nos clareza para enxergar o que é certo e coragem para persegui-lo. Que o senso de urgência desperte em nós quando as oportunidades chegarem, para que não percamos os momentos que Tu designaste para que agíssemos ou falássemos. Ensina-nos a reconhecer o medo pelo que ele é, uma distração e uma arma do inimigo. E dá-nos força para confrontá-lo ao invés de nos curvar diante dele. Pai, admitimos que com nossas próprias forças não conseguimos caminhar na ousadia que desejas. Somos fracos, mas Tu és forte. Vacilamos, mas Tu nunca falhas. Por isso nos rendemos a Ti novamente e pedimos que soples coragem fresca nos nossos corações. Que Teu Espírito nos capacite a viver de maneiras que testemunhem da Tua bondade, mesmo quando isso nos custa algo. Senhor, faz-nos sem vergonha de levar a Tua presença a cada lugar onde entramos. Que nossas vidas irradiem amor, esperança e verdade com tal clareza que as pessoas reconheçam que estivemos com Ti. Que a nossa ousadia nunca seja sobre provar quem somos, mas sobre apontar os outros para Ti. E Pai, quando o medo tentar voltar,
Lembra-nos de que não estamos sozinhos. Tu estás conosco, tu vais à nossa frente e tu estás atrás de nós. Dá-nos a perseverança para continuar pedindo a tua ajuda, para continuar dependendo de ti e para continuar escolhendo a fé ao invés do medo, dia após dia. Ansiamos viver como pessoas plenamente despertas, plenamente vivas e plenamente rendidas. Por isso, Senhor, concede-nos a coragem de que precisamos para caminhar em sintonia contigo. Faz-nos firmes, inabaláveis e destemidos, não por causa de quem somos, mas por causa de quem tu és em nós. Oramos isso em nome de Jesus, que é a nossa coragem, a nossa força e a nossa vitória. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva um amém nos comentários como sinal de fé. Curta e compartilhe com quem você ama. Que Deus abençoe você e te encha de coragem para cada dia.